10 questões comentadas com dicas e com macetes para você gabaritar a sua prova teórica do Detran, para você passar de primeira. E se porventura você já fez algum exame e não deu certo, ficou por 1 ponto, por 2 pontos, esse vídeo aqui também é feito para você. Uma super revisão com várias dicas, com vários macetes, para na próxima você garantir a sua aprovação. Mas claro que antes de eu começar esse vídeo, já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias, deixar o seu joinha, o seu like e comentar aqui de qual cidade e de qual estado vocês estão vendo este vídeo. 3 motoristas cometem infrações conforme descrito abaixo. Então, ele dá motorista 1, motorista 2, motorista 3, a velocidade da via regulamentada e a velocidade que cada condutor, cada motorista passou. E a pergunta é: a suspensão do direito de dirigir será aplicado apenas? Para você poder acertar essa questão, você vai precisar lembrar que a suspensão por velocidade irá acontecer quando o condutor transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. A suspensão do direito de dirigir irá ocorrer por excesso de velocidade quando o condutor ou motorista transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Tá, mas e como é que eu vou saber? Como é que eu vou descobrir isso? É muito simples. Motorista 1, ele estava, a via, aliás, era de 90 km por hora. E ele estava a 105. Como que eu vou fazer essa conta? Ele já contou para nós que é 50% acima. Qual que é o 50%? Qual que é a metade de 90? 45, certo? Então, 90, vocês vão somar com a sua metade. 90 mais a metade de 90, que é 45, é igual a 135. Quer dizer que até 135 é uma infração de natureza grave, com 5 pontos, e a partir de 136, que aí sim é acima dos 50%, é uma infração gravíssima, com suspensão direta do direito de dirigir. Só que o nosso motorista estava 105, então ele não vai ser suspenso. No motorista 2, a conta é mais fácil ainda. A via era 100. A metade de 100 é quanto? 50. 100 mais 50, 150. Só que ele estava 135. Então, até 150 é uma infração de natureza grave, com 5 pontos. A partir de 151, que aí é o 50% acima, daria infração gravíssima, né? 7 pontos e suspensão do direito de dirigir. Só que ele estava 135, então ele também não vai ser suspenso. Agora, olhem o motorista 3. Velocidade máxima da via, 40. Qual que é a metade de 40? 20. 40 mais 20 é igual a 60. Quer dizer que até 60 é uma infração grave com 5 pontos. E a partir de 61 é uma infração gravíssima com suspensão direta da habilitação, mesmo que o condutor não tenha nenhuma outra infração. E o nosso motorista estava a 65. Então, sim, o motorista 3 vai ser suspenso por estar dirigindo a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Sobre o plantio de árvores, é correto afirmar. Lembrando que nesse vídeo aqui vocês têm a resposta correta na cor verde. Então, é um recurso que auxilia na melhoria da qualidade de vida. Porém, tem um detalhe: desde que feita de forma coerente com as condições da via, ou seja, precisa sim ter as árvores, mas estas não podem atrapalhar a visão dos motoristas e nem também acabar escondendo a sinalização. Então, o plantio de árvores, anotem aí, como eu sempre dou a dica, anotem a pergunta e anotem a resposta correta, que isso facilita para vocês estudarem. Então, sobre o plantio de árvores, é um recurso que auxilia na melhoria da qualidade de vida, desde que feita de forma coerente com as condições locais. De acordo com a legislação de trânsito, a colocação de películas não refletivas, ou seja, aquelas que não são espelhadas, nos vidros dos automóveis é permitida sim, desde que observadas as condições estabelecidas pelo CONTRAN. Então, o que não pode? Não pode pôr película no para-brisa dianteiro e ela não pode ser refletiva, aquela que parece ser espelhada, porque isso acaba
gerando ofuscamento na visão dos outros condutores, mas as demais, né, nos demais vidros é permitido sim, permitido, desde que observadas as condições estabelecidas pelo CONTRAN. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à faixa anterior são procedimentos para executar uma ultrapassagem segura. Então, eu vou verificar se eu tenho espaço, se eu tenho tempo, se eu tenho motor e se eu tenho habilidade para realizar a manobra de ultrapassagem. Vou sinalizar para a esquerda a minha intenção de fazer a ultrapassagem, vou realizar ela no menor tempo possível, vou sinalizar para a direita e retornar à minha faixa de origem. Então, isso é uma ultrapassagem segura. Inúmeras recomendações podem ser feitas para que os condutores de veículos automotores possam contribuir para diminuir os índices de poluição. Se ele quer diminuir os índices de poluição, é uma atitude positiva. Então, dentre elas, cita-se evitar reduções constantes de marcha e freadas em excesso. Por quê? Se você reduzir de marcha constantemente, frear constantemente, isso vai consumir mais combustível. Se consome mais combustível, polui mais o meio ambiente. Mesma coisa é ter no teu veículo pneus mais largos que os que vêm de fábrica e também transitar com excesso de peso. Sobre o elemento básico da direção defensiva previsão, marcar a alternativa incorreta. Então, temos duas palavras-chave. Primeiro, previsão. O que é previsão? Previsão é prever, é antecipar situações de perigo a fim de evitá-las ou reduzi-las. Só que ele quer o incorreto. O que não é previsão? Então, não é previsão dizer que o condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco. Por que está incorreto? Porque ele precisa sim. Então, o comecinho ali, a presença da palavra não, que vai ser a resposta correta. Então, o não, o incorreto, o errado, o exceto. Por quê? Porque o condutor precisa estar atento. Então, uma vez que ele diz que não precisa estar atento às condições do tempo para prever situações de risco, é o errado, o incorreto, o exceto. Caso constate que há um longo declive à frente. O que é declive? É descida, é ladeira, aquele decidão. Na rodovia pela qual trafega, o condutor deve testar antecipadamente os freios e descer engrenado. Tanto é que é muito comum ter aquela plaquinha branca, fundo branco lá, que é a plaquinha educativa, alertando o condutor, alertando não, educando o condutor para ele testar os freios, em algumas situações até na cor amarela, para testar antecipadamente os freios e, claro, descer sempre engrenado, sempre com marcha engatada. À esquerda, estão relacionadas 3 categorias nas quais os motoristas podem ser habilitados. Então, ele dá a categoria A, categoria C e categoria D. E à direita, os tipos de veículo. Então, o que ele quer? Ele quer que vocês liguem os pontos. Por exemplo, ali, categoria A. A letrinha A, quando você vai fazer a primeira habilitação, normalmente vocês fazem A, ou fazem B, ou fazem A mais B. O que vocês querem dirigir? Eu quero dirigir moto e quero dirigir carro, exatamente. A categoria A, a letrinha A, é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Então, o único que vocês têm 2 rodas está lá no número 3. Então, vocês vão ligar o número romano 1 com o número 3 lá no finalzinho da tabela. Aí, ele dá a categoria C. Tanto a categoria C quanto a categoria E, elas vão transportar cargas, peso, quilo, tonelada, que está lá no número 1, veículo motorizado utilizado no transporte de carga com peso bruto total maior que 3.500 quilos. Essa é a categoria C. Então, vocês vão ligar ali o número romano 2, lá em cima com o número 1. Então, temos 1, 3 e 2, 1. E aí sobrou a categoria D de dado, que tanto a B de bola quanto a D de dado são veículos que transportam pessoas, que transportam passageiros. A categoria B é até 8 lugares e a categoria D é maior, acima de 8 lugares, claro, sem contar o motorista. Então, a resposta correta vai ser número romano 1 está no número 3, número romano 2 está no 1
e o número romano 3 está no 2. Essa é a correta ligação que vocês precisam fazer da categoria, mais, né, o que esse veículo dessa categoria vai transportar. E aqui, para reforçar, então, para relembrar as nossas categorias, nós temos categoria A, que é para moto 2 ou 3 rodas, a categoria B, que é para carro até 8 lugares, a categoria C, aquele caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos, a categoria D, ônibus, acima de 8 lugares, e a categoria E, carreta, acima de 6.000 quilos. Vale lembrar ainda, por exemplo, se você tem categoria B e você faz a C, você pode dirigir a C e tudo que estiver abaixo dela. Então, se você já tinha B e fez a C, você pode dirigir B e C. Se você fez a D, você pode dirigir a D, a C e a B. E se você fez a E, significa que você também pode dirigir a D, a C e a B. Lembrando ainda que a B e a D transporta pessoas e a C e a E transporta cargas. E para as categorias D e E, precisa ser maior de 21 anos de idade. O proprietário de um veículo resolve ensinar o filho de 16 anos a dirigir. Aqui nós já identificamos o primeiro erro, já identificamos o primeiro crime. Por quê? O CTB diz que só pode começar a habilitação a partir dos 18. Continuando, após 6 meses de lições teóricas e práticas, e entendendo que o filho está apto a dirigir, permite que ele dirija pelas ruas. Segundo erro, pessoal, a única pessoa que pode ministrar lições teóricas e práticas e fazer o processo de primeira habilitação são as instituições credenciadas no Detran, ou seja, as Ciretrans, as autoescolas. Então, aqui nós já temos o segundo crime. Então, nessa questão, nós temos, além das infrações, nós temos crime de trânsito. Comete infração e também crime de trânsito. A placa abaixo é uma sinalização. Então, percebam que a placa ela tem o fundo branco e as inscrições em preto. Ela não é vermelha para ditar ordem, obrigação ou restrição no uso da via. Ela não é amarela para ditar advertência, para alertar sobre situações potencialmente perigosas. Ela é branca. O branco é da paz. São mensagens assim, digamos, positivas, mensagens educativas para orientar vocês da menor maneira de vocês fazerem o que está na mensagem, que no caso é não feche o cruzamento. Então ele está dizendo para você, olha, é mais legal você não fechar o cruzamento. Então, ele está educando o comportamento dos usuários. Então, toda vez que vocês verem uma placa com fundo branco, lembrem-se, branco, paz, educação. É educativa. E aqui, eu coloquei justamente uma que ele está fazendo a utilização dessa placa educativa. Então, temos ali um cruzamento, aquele quadradinho bem ao centro, onde ele fala que é uma pintura em amarelo, é o que nós chamamos de área de conflito, ou seja, é um local por onde todos nós temos que passar, porém, ninguém de nós pode parar. Porque senão a gente vai acabar fechando, bloqueando o cruzamento, e isso vai dar uma dor de cabeça gigantesca. E ele quer saber, a parada no meio de um cruzamento é proibida. Gente, é proibida para todo mundo. É proibida em qualquer situação. Ah, mas o sinal está fechando, então para antes ou para depois. Mas nesta área de conflito não se pode parar. Todos nós podemos utilizar, mas nenhum de nós pode parar. Então, parar nesse quadradinho ali, que normalmente é pintado em amarelo, vai ser proibido em qualquer situação e para qualquer tipo de veículo. Aí, só para reforçar, para relembrar com vocês, a sinalização. Lembre-se que a sinalização vermelha, ela dita regra, ela dita obrigação, ela dá ordem. Tanto que o desrespeito a elas pode sim gerar multa. Então, tudo que for vermelho está ditando condição, proibição, obrigação ou restrição. É ordem, ok? O segundo é advertência. É aquela plaquinha um pouquinho mais amena, tipo, tá dizendo para você, olha, atenção, cuidado, tá? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai alertar sobre condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Depois, nós vamos ter as placas coloridas, que são as placas de indicação, que podem ser verdes, podem ser azuis e podem ser brancas. Qual que é a função da indicação?
Se ela tem a função de indicar ou ela tem a função da indicação, quer dizer que ela vai indicar vias, locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias, serviços auxiliares quando for azul ou verde. E quando ela for branca, como nós vimos na questão anterior, ela tem a função educativa, ela vai educar o teu comportamento. Então, vermelho é regulamentação, ditar regras, restrições e obrigações. Amarelo, advertência, atenção. E as placas coloridas, verdes e azuis, são placas de indicação. Outras duas questões que estão caindo bastante também. Primeiro, ele diz o seguinte: a permissão para dirigir conferida ao candidato aprovado nos exames de habilitação tem validade de 1 ano. Decorrido este prazo, ela ainda é válida por mais no máximo. Tanto a PPD, que é permissão para dirigir, quanto a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, ou como muitos chamam de definitiva, após o vencimento, vocês podem usar ela por mais 30 dias. Vocês podem dirigir com ela por mais 30 dias que não vai ter problema nenhum. Então, depois que vencer tanto a PPD quanto a CNH, vocês podem dirigir tranquilamente com ela por até 30 dias. Agora, a partir de 31 dias, se vocês dirigirem com habilitação, PPD ou CNH vencidas, aí é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. E a segunda questão ali, ele fala justamente disso. São consideradas infrações de trânsito dirigir. Nesse caso, caminhão com habilitação para a categoria B é para carro, até 8 lugares, até 3.500 quilos. A categoria C é para o caminhão pequeno, até 3.500 quilos, como nós vimos anteriormente. A categoria D de dado é para ônibus, acima de 8 lugares. E a categoria E, que é para a carreta. Dirigir, né, sem estar devidamente habilitado ou não ter habilitação para aquele tipo de veículo, ou seja, ter habilitação para carro e estar dirigindo caminhão ou mesmo ônibus, é uma infração de trânsito, sim. E dirigir com a CNH vencida há 40 dias. Então, a partir de 31 dias, ele já vai ser considerada uma infração de trânsito. Até 30 é permitido, tanto a CNH quanto a PPD. Agora, a partir de 31, 40 dias, 2 meses, 1 ano, enfim, dirigir com ela vencida há mais de 30 dias, tanto a PPD quanto a CNH, vai constituir uma infração de trânsito. Só cuidem, dirigir com ela vencida é uma infração gravíssima com 7 pontos. E estar com ela vencida, mas não estar dirigindo, pelo CTB, é uma infração de natureza leve com 3 pontos. E também dirigir veículo com categoria diferente da qual estiver habilitado também é considerado uma infração de trânsito. Gratidão a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado de todas as dicas e todos os macetes, que esse vídeo possa ser bênção na vida de vocês para garantir a tão sonhada aprovação de primeira, quem sabe gabaritar a prova, ou como eu falei no começo do vídeo, se caso você já fez um exame e não deu certo, fica tranquilo que na próxima vai ser bênção, vai ser sucesso. Gratidão também por todo o carinho que eu tenho recebido aqui no canal. Que Deus possa abençoar grande e poderosamente a vida de vocês, os planos de vocês, os sonhos de vocês, e que vocês possam obter muitas conquistas e muitas realizações. Um abraço carinhoso da Prof. Lu e até o nosso próximo vídeo. Não esqueça, se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, dá uma forcinha, se inscreve aqui no canal, deixa o teu joinha, teu like, comenta aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo estes vídeos.